Graças a Deus, quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos louvar o nosso Deus com o cântico Deus está aqui. Os irmãos podem se colocar de pé, por favor. Deus está aqui. Certo quanto ar que eu respiro, certo quanto amanhã quer se levantar, tão certo quanto eu te falo e pode me ouvir. Deus está aqui. Tão certo quanto ar que eu respiro, tão certo quanto amanhã quer se levantar, tão certo quanto eu te falo e pode me ouvir. Tão certo quanto eu te falo, tão certo quanto eu te falo, tão certo quanto eu te falo e pode me ouvir. Tão certo quanto eu te falo, tão certo quanto eu te falo, tão certo quanto eu te falo e pode me ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto amanhã quer se levantar, tão certo quanto eu te falo e pode me ouvir. Tão certo quanto eu te falo, tão certo quanto eu te falo, tão certo quanto eu te falo e pode me ouvir. Tão certo quanto eu te falo, tão certo quanto eu te falo, tão certo quanto eu te falo e pode me ouvir. Nós vamos ainda louvar nosso Deus com o cântico Eu Te Busco, do Ministério Vinear.
Graças a Deus. Com a palavra agora, nosso pastor Cleverson. E aí, povo de Deus. Bom dia, graça e paz. Eu quero orar com vocês nessa manhã e quero também convidar a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 23, um salmo conhecidíssimo. O salmo é bom que geralmente se abre no meio da Bíblia, está em cima dele. Se a Bíblia não for de comentário, né? Eu pedi para sentar, mas na verdade, vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler esse salmo todo. É um salmo muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por, Senhor, começar mais uma semana em Tua presença, junto com nossos irmãos, buscando a Tua face, Senhor, apresentando a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso nós te agradecemos, Senhor, bendizemos, exaltamos o Teu santo nome. E te imploramos, Senhor, por Tua misericórdia, que durante todo esse dia a Tua voz seja audível ao nosso coração, que nós possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor está fazendo e que possamos sentir, Senhor, a Tua presença constante em nosso meio. Fala conosco, Senhor, em todos os momentos, nos cânticos, nas ministrações, no estudo da Tua palavra, que em todo o tempo, Senhor, nós sejamos tocados por Ti. Engrandece o Teu nome entre nós, Senhor, cuida daqueles que ainda estão vindo para cá, aqueles que não podem vir, Senhor, abençoa o Teu povo de uma forma poderosa, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que o Teu nome seja engrandecido na vida de cada uma das pessoas. Continua a falar conosco, essa é a nossa humilde oração no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Senta um pouquinho, irmãos. Nós estamos divididos em classe, vamos passar para o módulo classe aqui. O professor Yuji está com a palavra. Bom dia, irmã Rivane, que ore aí intercedendo por essa classe. Essa semana que passou, Deus, nós agora queremos, Senhor Deus, esteja sempre presente, continue presente em nossas vidas, que o Teu Espírito Santo queremos consagrar, Senhor Deus, essa semana, Senhor, e agora, em nome de Teu Filho Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo continue falando conosco. E agora, nesse momento, através do EBD, que o Senhor possa falar através do Teu Filho, segundo a Tua vontade. Nós te bendizemos e te pedimos, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom dia, Ana Mariana. Na EBD aqui, a gente está lendo o Cristianismo Puro e Simples. A gente já está no final, na verdade. Aí a gente faz as leituras e vai discutindo aí. Às vezes tem capítulo que os termina em um dia, tem capítulo que a gente fica um mês até terminar. Cadê? Tem uma versão impressa aí. Acho que está com... Empresta aí a Mariana.
Nós estamos no capítulo 9, final do capítulo 9. No grupo da igreja tem uma versão em PDF também. No Google também. A gente está no final do capítulo 9. Deixa eu ver, porque essa versão é diferente da minha. Você tem aí, Jonas, no grupo da igreja? Porque eu precisei deletar o grupo da igreja. Eu também deleta automático. Eu não uso aquele PDF, eu uso no e-books. Vai postar no grupo? Sim. Semana passada, esse capítulo especificamente fala, o título é Vale a Pena Ser Cristão, alguma coisa assim, né? Mas ele fala sobre o custo de ser cristão. E ele fala que é a coisa... Avaliando o custo. Muito obrigado. Ao mesmo tempo que ele disse que ser cristão é a coisa muito difícil, é a coisa mais difícil que existe, é ao mesmo tempo também a coisa mais fácil. A gente pensa que é a coisa mais difícil porque Jesus Cristo disse que a gente tem que pegar a nossa própria cruz e seguir Ele, né? E a gente imagina que a gente vai fazer isso sozinho com nossos próprios méritos. A gente vai abandonar tudo que nos dá prazer, aquilo que quer fazer. Então a gente encara duas opções. Você abandona porque você não consegue, ou você vira a pessoa mais insuportável do mundo. Reclamada, ressentida porque ninguém reconhece o sacrifício que você está fazendo para ser cristão, né? Porque você justamente imagina que o que Jesus quer fazer em sua vida é tornar você uma pessoa boa, simplesmente, né? Aí ele diz que se você muda o foco, se você imagina que o mesmo Cristo que manda você pegar a cruz é aquele que vai te ajudar a carregar, diz que o fardo dele é suave, né? E o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, né? E você começa a aprender que não é um mérito seu, mas é mérito da graça, né? A graça que transforma você em uma pessoa melhor. Então isso se torna, deixa de ser um fardo pesado e passa a ser um fardo leve. E aí ele diz assim, ó, Deus não quer uma parte de você. Ele não quer consertar. Ele não quer consertar a sua vida. Ele quer derrubar tudo e construir tudo de novo. Tem um amigo meu que disse que quando eu comprei minha casa e fui reformar, aí eu falei a ele, rapaz, eu não vejo a hora de terminar a obra. Clarivaldo. Aí Clarivaldo falou, Ninja, obra a gente não termina, obra a gente abandona. Porque nunca acaba. Ele estava dizendo, estava lembrando, tem um ano que eu estava fazendo aquele concerto lá em casa por causa da fossa que caiu e tudo. E ela já estava fazendo o plano já. Eu falei, pela... Ele chegou para mim e falou, professor, vou te dar uma real aqui. Se o senhor quiser fazer tudo isso, é melhor derrubar e construir de novo. Porque se for botar laje, vai ter que quebrar a esquina, né? Cavar a sala, botar a coluna. Esse preço aí, de fazer isso e remendar uma casa que não tem estrutura para destruir a casa, derrubar, se conforme pagar esse preço pelo terreno. Essa não é para reformar. O primeiro estágio da salvação é o estágio da regeneração, é gerar. Ele pega aquela casa mal construída, mal feita, né?
Na verdade, não foi mal construída, né? Ela foi depreciada por causa do nosso pecado. Foi bem construída. A nossa rebelião fez a nossa estrutura ser comprometida. Ele quer destruir e construir tudo novamente. E aí eu terminei na semana passada lendo esse trecho. É possível que nos contentemos em permanecer pessoas comuns, mas ele está determinado a executar um plano bem diferente, né? Ele não quer que você seja uma pessoa comum, ele quer que você seja uma pessoa extraordinária. Bonhoeffer usa a palavra... Eu ia falar a palavra, mas não vou falar não, porque eu esqueci. Eu ia falar a palavra. Com certeza. Como é, rapaz? É uma palavra francesa que ele usa a respeito da vida cristã. A vida cristã não é uma vida ordinária, né? Você não foi chamado para ser uma pessoa comum, para ser uma pessoa ordinária. Você foi chamado para ser uma pessoa excepcional, ou seja, fora dos padrões da secularidade, fora dos padrões do mundo. Não é o que é o padrão do mundo, não é você fazer uma coisa boa aqui, né, sabendo que mais tarde você vai fazer uma coisa ruim. O que ele está dizendo é, a gente sabe que a perfeição é inalcançável, pelo menos por enquanto, mas a gente pode se contentar com nada menos do que a perfeição, ou seja, a gente busca constantemente a perfeição, e isso não é algo que vem de nós, mas é o propósito de Deus para a nossa vida, e portanto ele é que se encarrega disso. E ele continua: recuar diante desse plano não é humildade, mas sim preguiça e covardia, e submeter-se... Eu estou no capítulo 9 do livro 4, já no finalzinho. Como é o nome do parágrafo? Como é que começa esse parágrafo? Esse parágrafo começa assim: contudo, esse engano pode nos custar muito caro. Não é o último não, ainda tem uma página e meia. Mas não, achou? Tá bem no final. Provavelmente a gente termina esse livro e começa o próximo. Eu começo esse capítulo e começa o próximo. Eu mandei para você, né? Para você. Recuar diante desse plano não é humildade, mas sim preguiça e covardia. Desobediência. Falou comigo, Vitor? Ah, tá. Por que ele está dizendo isso? Relembra aquela passada, né? Que às vezes a gente pode achar que pensar que ser cristão é ter uma vida, né? A depender de como você encara isso, realmente pode ser. Mas tu postou um vídeo, foi ontem ou foi hoje? O cara que falou com Jesus no telefone, né? Estou imaginando se Jesus falou em grego, em hebraico ou em aramaico com ele, né? E o mais incrível é que ele entendeu, né? Provavelmente não falou nenhum desses. No celular tem que página. A página 479. Certamente não é a sua. É o capítulo 9. Olha, nem sei aí, meu Deus. Capítulo 9, vai no finalzinho. Então o que ele está dizendo é assim: a depender da forma como você... avaliando o custo. A depender da forma como você enxerga a vida cristã, se você acha que ser cristão é ser uma pessoa melhor do que os outros, do que as outras, né, simplesmente, e faz isso com seus próprios esforços, isso é megalomania, porque você tentar ser perfeito num mundo completamente corrompido, isso é absolutamente impossível, né? Agora, se você enxerga que ser cristão é deixar trabalhar Deus trabalhar em sua vida, regenerando a sua essência, pegando uma essência contaminada, pecaminosa e transformando em uma essência completamente nova, né? Aí não é a obediência, porque é ele que diz isso, né? Sejam perfeitos ou sejam santos, como eu sou santo, né? Portanto, o que a gente faz é simplesmente obedecer. Se o homem diz que eu tenho que ser santo,
Então, como discípulo, eu tenho que obedecer. Aí a gente começa a aula de hoje. Pode falar a qualquer momento, viu? Já teve aula aqui que a gente nem chegou a ler o livro. A outra forma de expressar esses dois lados da verdade. Por um lado, nunca devemos imaginar que podemos invocar nossos próprios esforços solitários para nos conduzir como pessoas decentes, entre aspas aí. Nem mesmo pelas próximas 24 horas. Se ele não nos der suporte, nenhum de nós está a salvo de cometer qualquer pecado abominável. Por outro lado, nenhum grau possível de santidade ou heroísmo que já tenha sido registrado da parte dos heróis da fé está além do que Deus está determinado a produzir em cada um de nós no final. Essa obra não será completada nessa vida, mas ele pretende nos levar o mais longe possível antes de morrer. É por isso que não devemos ficar surpresos quando passamos por tempos difíceis. Sempre que uma pessoa se volta para Cristo, parece que as coisas vão muito bem, no sentido de que alguns dos seus maus hábitos são corrigidos. Ele pode muitas vezes ter a sensação de que agora seria natural que as coisas fluíssem sem maiores dificuldades. Muitas vezes, essa não é só a expectativa que a gente tem quando se converte. Eu vou dizer que eu não tive essa expectativa, porque meu processo de conversão foi gradual. Eu não posso dizer assim o dia que eu me converti. Eu posso dizer o dia que eu decidi me batizar. Aí eu levantei a mão, o pastor fez o apelo, eu fui lá na frente. Mas eu não tenho aquela experiência, né, de ter uma vida, se converter e ter uma vida completamente diferente. O meu processo de conversão, eu diria que é uma função contínua, né, amigo? É um processo gradativo, é um gradiente, foi um gradiente de quando eu nasci até hoje, né? Outras pessoas tiveram processos mais dramáticos, né? Com certeza eu sei de gente aqui que pode contar experiências mais marcantes, né, Jorge? Mas às vezes é uma expectativa que a gente cria na vida das pessoas, né? Às vezes a gente vende o evangelho dessa forma. Você vai se converter. Olha o Miqueias aí. Bonita camisa. O Miqueias o quê? É o Miqueias mesmo? Eu já não sei mais seu nome, não. Às vezes eu chamo o nome certo, acho que eu chamei o nome errado. Ele é sobrinho de Neto. Neto Brasil. Às vezes a gente vende essa ideia também, né? É só assistir assistir a televisão nesses programas neopentecostais. Parece a igreja cristã de seu Creyson, né? Seus problemas acabaram. Você vai virar crente, tudo vai ser resolvido. Pare de sofrer. Exatamente. E aí é que você cria essa expectativa, né? De que eu me converti. Eu estava vendo até, não sei se foi o Iago Martins falando, você não aceita Jesus, você recebe ele, né? Eu ia falar, sabe? Essa é a palavra. Aceite Jesus e seus problemas serão recebidos. Você vai aceitar. Jesus vai entrar em sua vida, você vai receber ele em sua vida, e a partir daí o processo de regeneração, a regeneração se conclui naquele momento, né? A sua vida vai ser regenerada e você vai entrar no processo de santificação que vai terminar quando a igreja for glorificada, quando Jesus voltar. E eu digo a gente como igreja visível hoje, né? A igreja que as pessoas veem na televisão, quando passa pela praça, quando passa na frente da igreja. Normalmente as pessoas vendem esse evangelho, o evangelho de que é um passe de mágica. Tá? Todos os seus problemas serão resolvidos, você não vai ter mais dificuldade nenhuma. E isso mostra muito o tipo de esperança que a gente tem. A nossa esperança é o contrário daquilo que Paulo ensina.
Paulo diz que a nossa esperança está na glória, a nossa esperança está na ressurreição. Se a gente não acredita que Jesus Cristo ressuscitou, e a gente não acredita que Jesus Cristo vai voltar para redimir a sua igreja, para redimir a criação, no capítulo 8, Paulo diz que a criação está gemendo, ansiando pela sua redenção, né? Quando os verdadeiros filhos de Deus se manifestarem, a criação também será redimida, né? E João fala que quando Jerusalém, a nova Jerusalém, que ele vê a nova Jerusalém descer, e haverá novos céus e nova terra, né? Se a gente não espera isso, então nós somos os mais infelizes dos seres humanos, né? Ele ainda era de aprender isso para as vai para uma outra filha que faz longe da vida. Você quer, para você decidir falar. Abre mão desse filho. Você gosta de isso. Dois Espíritos Santo também. A gente vai me ter a frente, no meu que faz. E na minha vida, que é esse Espírito. Só coisa esperando, sabe? Só coisa esperando. Coisa do pai sofrer esse Antigamente era teologia da prosperidade, né? Agora é a teologia coach, né? Basta você pensar positivo, faz do público, né? Você não prega mais o pecado, não prega mais a culpa. A gente vive em uma sociedade que se exime de culpa o tempo todo, né? Você pergunta a alguém, você se arrepende de alguma coisa? Eu me arrependo do que eu não fiz. Eu não consigo imaginar uma frase tão prepotente quanto essa. Porque você se dizer que se arrepende, e virou moda, né? Todo mundo que quer ser descolado agora, quando se depara com uma pergunta dessa. Gente, se você não se arrepende de nada do que você fez, quer dizer que você faria tudo exatamente da mesma forma que você fez? Não? Se você tivesse a oportunidade de fazer diferente, você faria da mesma forma, porque você não se arrepende, é isso que você está dizendo, que as pessoas estão dizendo. Eu só me arrependo do que eu não fiz, né? E o problema é isso, é porque a gente não quer conviver com a nossa própria culpa, com a nossa própria desgraça. Eu quero continuar com minha consciência livre, fazendo aquilo que dá na minha cabeça, sem me preocupar com as consequências disso. E o fato é que sem culpa não há arrependimento. Uma coisa é você viver martirizado por alguma coisa que você fez e que hoje você compreende que está errado, não faria mais, e muitas vezes até já pagou o preço da sua escolha. Não é você viver em eterno estado de tormento por causa de algo que você, inclusive, já pagou por aquilo que você fez, né? É importante dizer que o perdão não te exime das responsabilidades das suas ações, né? O cara matou, está preso. Deus perdoa, ele se converte e vai para o céu, mas ele continua preso até a pena dele, né? O bandido lá do lado de Jesus na cruz falou, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E Jesus falou, estarás comigo hoje, mas ele não deixou de morrer na cruz por causa do pecado por causa do crime que ele cometeu, né? Agora, você dizer que não se arrepende de nada, é eu dizer que eu faria tudo exatamente da mesma forma se eu tivesse oportunidade de fazer diferente. Então, eu magoei pessoas, né? Eu prejudiquei pessoas e eu digo que eu me arrependo disso. Eu só me arrependo porque eu não fiz. A sociedade hoje mostra, né? O que ensina, que a sociedade ensina. E a sociedade corrompida diz o contrário, que você não tem que se arrepender.
Se você não se sente culpado, você justamente não tem pelo que se arrepender. E se você não se arrepende, não há remissão de pecados. Exatamente. E esse processo é um processo doloroso. Ele usa nesse capítulo aquele conto do soldadinho de fundo, né? Essa visão é tão forte que impacta hoje na própria igreja, em que sentido? Naquilo que a gente fala. Você deixa de pregar sobre o inferno, porque você deixa de pregar para as pessoas a consequência daquilo que ela vai fazer. Então você não está dizendo que você não precisa se arrepender, mas se eu omito da mensagem que ele vai pagar por aquilo que ele está fazendo, eu estou dizendo exatamente a mesma coisa. Você não precisa se arrepender do que você fez. Né? Venha, a gente fala, venha conquistar. E esquece uma verdade. É uma verdade. É uma mesma verdade. Você está, mas Deus, o Senhor não vai lhe deixar você estar. Né? Você vê que ele estiver, ele vai lhe aceitar e vai lhe transformar. A gente vai receber a graça. É ele que nos aceita. Exatamente. Quando surgem os problemas, doença, dificuldades financeiras, novos tipos de tentação, ele fica decepcionado. Ele está falando a pessoa que se converte, né? Essas circunstâncias, conforme ele as sente, poderiam ter sido necessárias para despertá-lo e fazê-lo se arrepender de seus dias maus do passado. Mas qual o sentido delas agora? Já que ele se arrependeu, já que ele aceitou, já que ele recebeu a graça, qual é o sentido dessas coisas, né, continuarem a acontecer depois da regeneração? A razão é que Deus o está forçando a elevar o nível, colocando-o em situações em que ele terá de ser muito mais corajoso, ou muito mais paciente, ou muito mais amoroso do que ele jamais sonhou ser antes. Para nós, isso tudo parece desnecessário, mas é assim porque ainda não tivemos a menor noção da obra tremenda que ele quer realizar em nós. No WhatsApp. Aí já está no processo de detox. Aí de casa nem leva o celular. Aqui está difícil dizer qual parágrafo, porque o meu é e-book, então ele ajusta de acordo com a letra. Eu botei uma letra média. Vai começar agora. Acho que devo utilizar Outra parábola. Eu acho que foi na semana passada que a gente estava falando sobre cuidado com o que a gente pede, né? Porque se a gente pede fé, antes de tudo vem a tribulação. Paulo, a escala, a gente deve se orgulhar na tribulação, porque a tribulação gera perseverança. Me corrija se eu estiver na ordem errada. Tribulação gera perseverança, perseverança gera paciência, né? Paciência gera o que mais depois? A esperança leva fé. Né? Não está derramado. Então, não é uma questão de Deus é sádico e quer fazer a gente sofrer. A pergunta que eu respondi no PGM de terça-feira, né? Por que na maioria das vezes a gente aprende pela dor? Eu falei, porque quem bate esquece, né? A gente não se preocupa quando a gente sai por cima. Isso aí, normalmente a gente, inclusive, se vangloria disso. Quando a gente consegue fazer uma coisa bem feita, beleza, olha como eu sou bom, né? Mas no dia, todos os alunos me faziam um monte de pergunta, um monte de questão, e eu respondia e tal, e ensinava comigo, eu me sentia máxima. E um dia, no curso de Engenharia Química lá da Unifax, um dia o aluno trouxe uma questão, que eu comecei a responder, aí outro falou, professor, está errado, o senhor está considerando isso, mas a questão diz que não pode fazer, que não é assim. Estava fazendo uma consideração para poder resolver que não cabia dentro do escopo da questão. Eu tinha que resolver de outra forma. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu li a questão de novo, aí eu falei, não dá para resolver desse jeito não. E na hora eu não consegui pensar em nenhuma forma de resolver, né? O sentimento é terrível. Né, por que o sentimento era terrível? Porque eu estava no estágio da minha carreira, né,
que eu estava me sentindo o top das galáxias. Tem questão que esses menigos tragam que eu não resolva. Né? E não estudava mais também. Porque eu já achava, eu já tinha resolvido todos os exercícios do Atkins, todos os exercícios do David Ball, todos os exercícios do Pila. Não, Pila não, Pila é miserável. Na verdade, o mais miserável na época era o... Eu até esqueci o nome do miserável agora. Eu acho que é o trauma que eu tenho da minha época. Eu sei que a maioria dos livros eu tinha resolvido tudo. E aquilo me fez... Ó, não é assim que a banda toca, não. Né? E eu senti que a primeira resposta que eu tentei dar foi uma resposta arrogante. Como se, por exemplo, que você está dizendo, não tá, né? Você está dizendo que eu não estou fazendo. Mas aí aquilo bateu tão forte na minha consciência, né? Rapaz, você está sendo tão arrogante que você não está conseguindo enxergar que você está tentando resolver a questão de uma forma errada. E às vezes a gente precisa passar, às vezes não, frequentemente, a gente precisa passar por isso. E quanto mais a gente resiste, mais Deus vai colocar a situação. É por isso que eu falei, Deus, eu não quero mais passar por isso. Então controla o meu ego, controla meu coração, porque eu não quero mais passar por uma situação dessa, de estar tão soberbo, de ter que alguém puxar o meu tapete para eu bater no chão, com a cara no chão e ver que eu estou no caminho errado, eu preciso voltar. Né? Diga. Isso. A gente vai começar agora a falar de Mr. McDonald. E eu comecei a pensar em Jó, né? Jó, quando ele fica doente, ele diz, o que eu mais temia me aconteceu. E eu ouvi um sermão sobre isso, né? Quando Jó fala assim, o que eu mais temia me aconteceu, é porque tinha uma partezinha dele que não confiava em Deus. E não cria que mesmo na pior situação, Deus estaria com ele e faria com ele pior. Né? Então, perder os filhos para ele tinha entregado a Deus. Perder tudo, ele tinha entregado a Deus, mas perder a saúde, ele ainda não tinha entregado a Deus. Quando o Satanás chega lá e tira a saúde dele, ele diz, o que eu mais temia me sobreveio. Né? E eu falei, Deus, eu não quero nunca dizer isso que Jó falou. O que mais temia me sobreveio. Eu tenho coisas que eu tenho muito medo de acontecer. Mas eu peço a Deus, me dá a certeza de que nas piores situações aquilo é o melhor que poderia ter acontecido comigo. Né? Porque eu não quero dizer nunca isso. E é esse tipo de coisa que precisa acontecer com a gente para abrir os nossos olhos. Né? Então, por que a gente aprende pela dor? Porque quando a gente está por cima da carne seca, a gente se esquece que é Deus que está provendo a nossa existência. E é justamente no momento da dor que as lições mais importantes se firmam na nossa consciência. Né? Acho que devo utilizar outra parábola de George MacDonald. Imagine-se como uma casa viva. Deus entra para reconstruir essa casa. E eu estava falando do soldadinho de chumbo, né? Que Mariana falou do processo da dor, Jonas falou também disso. E ele diz, o desespero do soldadinho de chumbo naquele ponto é que para ele virar humano, a sua matéria original tem que ser destruída. Então ele tem que ser, ele não quer ser humano porque ele não quer que a sua natureza, né, que a sua constituição, nesse caso química, ele era feito de chumbo, ele entra em desespero quando o chumbo começa a ser destruído. Agora, é um processo que precisa acontecer. Para você nascer, a sua mãe teve que te parir. E é um processo extremamente doloroso para a mãe e principalmente para a criança. Imagine você estar lá 9 meses, tudo quentinho, né? Não tem temperatura certa, né? Comida no tempo certo, você não se preocupa com nada, né? E você tem que vir para o mundo exterior, sua existência vai mudar completamente, e isso é doloroso. A princípio, talvez você consiga entender o que ele está fazendo. Ele está consertando os ralos e tirando as goteiras do teto e assim por diante. Você sabe que esses trabalhos precisam ser feitos e, portanto, não está surpreso.
Mas depois ele passa a demolir a casa de uma forma que lhe causa uma dor terrível e não parece fazer nenhum sentido. O que é que ele estaria tentando fazer? A explicação é que ele está construindo uma casa bem diferente daquela que você tinha imaginado. Construindo uma nova ala aqui, colocando um andar a mais ali, subindo colunas e criando pátios. Você acha que seria transformado em uma cabaninha modesta, mas ele está construindo um palácio e, além disso, pretende vir e viver nele pessoalmente. Se Deus vai morar em você, ele não vai morar em qualquer casebre, em qualquer cabana de taipa. A casa tem que ser digna dele. O mandamento, sede perfeitos, não é um palavreado idealista, tampouco é uma ordem de fazer algo impossível, pois ele vai nos transformar em criaturas capazes de obedecer a esse mandamento. Ele disse na Bíblia que somos deuses e ele vai manter sua palavra. O senhor até leu esse texto quinta-feira, foi João. Tem aqui, João 10? João 10. E ele vai manter sua palavra. Se nós permitirmos, pois poderíamos impedi-lo de desejar fazer isso, ele transformará os mais débeis e imundos de nós em deuses ou deusas. Lembrar que deuses e deusas com D minúsculo. Né? Em criaturas deslumbrantes, radiantes, imortais, pulsando por todo lado de tanta energia, alegria, sabedoria e amor, que nem podemos imaginar agora um espelho um espelho inoxidável, brilhante, que reflete de volta para Deus de forma perfeita, embora, é claro, em escala menor, o seu próprio poder, prazer e bondade ilimitados. O processo será longo e, em parte, bastante doloroso, mas é nesse processo que estamos enganjados. Nada mais, nada menos do que isso. Era isso que ele pretendia dizer quando proferiu aquelas palavras. Ou seja, a gente se torna cristão achando que Deus vai remendar a nossa vida e muitas vezes a gente se conforma com isso, né? Quando você resolve um problema ou outro de sua natureza moral, você acha que tá bom. E aí Deus vai além e faz mais do que você esperava. Muitas vezes mexe em coisas que a gente não queria que ele mexesse. Para mim, a analogia do dentista da semana passada foi perfeita, né? Você vai no dentista porque você está com uma dorzinha de dente. Mas aí o dentista vai lá e descobre cáries que ainda não começaram a doer. Não só o orçamento aumenta, né? Não só o preço aumenta, como o sofrimento também, porque você acha que ele vai chegar lá e vai arrancar um dente, tudo bem, mas ele vai ver que precisa fazer o canal em outro. Vai ver que tem 2 ou 3 restaurações que precisam ser trocadas, né? Porque era de amálgama, agora não se usa mais, agora tem que botar resina. Vai ver que tem 2 ou 3 pontinhos de cárie que nem precisam de anestesia, aí são os piores. E você acha que você vai por causa de uma coisa que te incomoda e você queria dizer, tá bom, até aí, o senhor mexe até aí, depois daí pode deixar que eu me resolvo. E não é assim. Deus não quer uma parte, Deus quer tudo. Deus não quer consertar, Deus quer fazer de novo. Eu tenho tempo? Não, né? Tem mais 10? 10 horas, né? Na semana que vem, nós vamos fazer uma outra ponderação a respeito disso. Nesse parágrafo, ou nesse capítulo, ele diz que Deus vai nos fazer uma pessoa melhor. Vai já sendo nesses próximos capítulos, né? O que é uma pessoa melhor, né? Às vezes a gente tem parâmetros absolutos, né? E passa a julgar as pessoas de acordo com isso, né? E às vezes a gente acha, né? Fulano de tal nem parece que é crente. E ele faz uma pergunta, né? Esse fulano de tal que nem parece que é crente, como seria se ele realmente não fosse? O cara é crente mesmo, né? O jogo está crescendo mesmo. Mas se você olhar com um olhar de misericórdia, né? Como aquela irmã fofoqueira, se ela não tivesse se convertido,
né? E ao mesmo tempo ele diz, ó, fulano de tal é tão bom que parece que é crente, mas não é. Aí a gente pergunta qual seria o potencial dessa pessoa se ela fosse regenerada. Se ela, sem ter passado pelo processo de regeneração, ela já é capaz de fazer coisas tão extraordinárias, né? Pela sua comunidade, pelas pessoas. Imagine se Deus tivesse regenerado a vida dele. Né? Então é uma discussão que ele vai trazer nesse penúltimo capítulo, que é... Eu nunca lembro o nome dos capítulos. Pessoas bondosas ou novas criaturas. Né? Ele vai ver que Deus não nos chamou para ser pessoas bondosas. Né? Deus, ele vai reafirmar isso, mas vai apresentar agora vai complementar o seu ponto de vista. Por enquanto ele disse isso, né? Deus não nos chamou para nos consertar. Deus nos chamou para nos fazer tudo novo. Agora, o que é fazer tudo novo? Né? É ser uma pessoa boa, né? É ser irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Frei Damião, é isso que Deus quer que a gente seja? Né? Será que ser uma pessoa boa resume todo o Evangelho? E muitas vezes a gente também vende essa imagem. E uma visão folclórica do cristianismo muitas vezes passa por isso, né? E que o cristianismo se contenta em transformar as pessoas ruins em pessoas boas. Mas não é só isso. Isso, na verdade, não é o foco da fé cristã. Não é disso que o cristianismo trata. E a gente vai discutir isso na semana que vem. Vamos voltar ao módulo da igreja. Vai. Oportunidade boa, oportunidade rica. E eu fico feliz de ver os irmãos aqui presentes na Escola Bíblica. Esse é um momento especial na nossa congregação. Que bom que nós podemos aprender a palavra de Deus, né, de uma forma tão rica. Jesus é maravilhoso. Nós vamos louvar nosso Deus agora. Os irmãos podem se colocar de pé. Esse é um cântico conhecido de todos, há uma unção. Há uma unção
Deus, nós vamos louvar a Deus ainda com o cântico Ao Sentir. E essa letra é do grupo Elo, um grupo antigo da década de 70, uma música muito bonita. É si bemol. Temperatura, ao sentir o mundo ao meu redor, ao sentir nada vi que pudesse ser real, nada percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O teu amor pude experimentar. Entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Pode lá. Posso ver. Posso ver que você não é feliz. Posso ver. Vou dizer que não pode ser feliz. Vou dizer se continuar. Se continuar a procurar em vão, tem caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus, só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo, venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Graças a Deus. Vamos orar agora, Senhor nosso Deus. Senhor, nós agradecemos mais uma vez por essa oportunidade tão rica de, em comunhão, ouvirmos a Tua palavra. Que nós possamos nos fortalecer, Senhor, nessa união. Que nessa igreja, Senhor, o Teu Espírito tenha liberdade para trabalhar em nosso meio. Que nós tenhamos, Deus, do Teu Espírito, a capacidade de amarmos, Senhor, uns aos outros, conforme a Tua